Fala galera, tudo bem com vocês? A gente tá começando mais um Atitude Cast hoje para falar com uma pessoa que vocês provavelmente já viram em algum lugar por aí, já ouviram no rádio, viram na TV, internet. É Paloma Albuquerque, ela é gerente de marketing das lojas Tropical e hoje está aqui para bater um papo com a gente, falar um pouquinho desse mundo de TV, de bastidor, de marketing, comunicação e outras coisas que a gente tiver curiosidade também. Então é isso. Oi Paloma, tudo bom? Quanto tempo, né? Obrigado por ter vindo. Tudo Olá, certo? tudo bem, amigo? Verdade, quanto tempo, né? A Né? gente fez marketing Formou juntos juntos. e aí estamos aqui, quase 10 anos depois, Pois é, se reencontrando é e que isso. bacana poder compartilhar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, do que eu amo fazer com vocês, né? Esse projeto muito bacana. Eu realmente tenho um carinho especial porque depois do marketing, agora eu estou fazendo uma segunda graduação que é psicologia e eu sou apaixonada pela área de crianças e adolescentes e acredito muito que é de fato o futuro, né? Uhum. Então poder estar aqui hoje com vocês é um privilégio e estou aqui à disposição para falar sobre isso e outras coisitas mais. Vamos lá, a gente tá aqui também com Cecília. Tudo bom, Cecília? De novo, né? Por aqui, né? Olá, eu tô aqui de novo. Acho que é o Né? terceiro que eu participo. É, segundo, não? Não lembro mais, perdi Terceiro. as contas. Terceiro, né? É, Que Já bom, pode pedir então. música no é uma É. Fantástico. honra estar aqui. E a gente tá com Clara também. Olá. Luane, Oi, tudo tudo bem? bom? Então, eu vou começar do básico, assim, que é... Tu trabalha com propaganda, publicidade, tu trabalha com o público, se comunicando o tempo todo, tanto visualmente quanto passando a mensagem, que é, assim, teu mercado é moda, né? É vestuário. E, assim, como é que é trabalhar falando para tanta gente, ter essa responsabilidade de falar com tanta gente todos os dias, e assim, como é que é o feedback da galera? O que as pessoas te falam? Como é que é essa interação com o público? Então, com o público especificamente, é engraçado, porque assim, a sensação que as pessoas têm de proximidade, assim, de intimidade mesmo, né? Você tá lá dentro de alguma loja, ou no meio da rua, no supermercado e tal, e aí chega alguém e faz, oi, Palomita! Olá, meu povo bonito, não sei o que e tal. E você fica assim, olhando, mas aí realmente a sensação que dá é de que, tipo, tem essa proximidade com a pessoa porque a gente está ali, né, todo dia, especificamente na TV, a gente está todos os dias na casa da pessoa, mesmo que seja por um tempo curto, que é como dentro de um comercial de merchandising, né, que é feito dentro de um programa que está rolando ao vivo, então a gente entra, faz ali, a inserção é de no máximo 1 minuto e meio, mas como isso é rotineiramente todos os dias está lá, então aquela pessoa tem a sensação que nos conhece, aprende os nossos bordões, a nossa forma de falar, e aí é uma troca muito bacana, assim como também nas redes sociais. Então, é bem interessante, eu não esperava viver esse outro lado, né? E aí quando veio a oportunidade, eu não sou de correr, eu disse, vamos embora, vamos ver no que vai dar. E estamos aí, acho que já vai fazer mais ou menos uns 2 anos que a gente está com esse projeto de TV, e que foi o que amplificou, né? Porque a gente fala muito de redes sociais, da proporção com que redes sociais faz com que alguém fique conhecido, né? Como a gente vê por aí, muito rápido. Porém, para quem não viraliza, digamos assim, a TV ainda é sim um veículo de massa e que faz com que a gente tenha um alcance, principalmente com um público mais velho, entre assim, os seus 40, 35 anos por aí, muito mais rápido, um alcance muito maior do que via redes sociais. Isso foi uma coisa que a gente identificou no momento ali da pandemia, né, que foi um tempo bem desafiador para a gente, e a gente ficou se perguntando, e aí, como é que a gente faz agora? Será que só o Instagram vai dar conta? E quando a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado com as pessoas na rua mesmo, assim, inclusive eu, junto com a minha patroa, a gente foi para a rua, foi perguntar às pessoas, oi, você nos conhece e tal, e a gente já vinha fazendo um trabalho de redes sociais consistente há um bom tempo, e tipo, para nossa surpresa, muita gente não conhecia a gente. E a gente, uau, e aí, agora, o que é que a gente faz? E o que é que você assiste? O que é que você faz? Eu vejo TV, eu vejo tal programa, tal. Então a gente disse, então a gente precisa estar aí. E, de fato, depois que fomos para a TV, que fomos para a rádio, a gente mesmo colocar nossa voz, nossa cara, esse reconhecimento por parte do público se tornou muito maior. Teve alguma situação inusitada, assim, de, sei lá, de repente alguém dizer pra tu que comprou alguma coisa porque tu influenciou de alguma forma,
Já teve alguma situação dessa assim? Acontece bastante porque, assim, como somos nós que estamos vestindo a roupa, que estamos lá falando do produto, então a maioria dos casos dos clientes que chegam é, olha, eu comprei tal coisa por causa de você e etc e tal. Mas, assim, mais engraçado que eu acho que aconteceu, não necessariamente nessa situação de roupa, mas eu tinha uma coisa para resolver do Detran e aí a pessoa, isso não podia ser resolvido via telefone. Só que quando a pessoa viu que eu era a pessoa da TV, aí ela disse assim, não se preocupe não, meu amor, vou lhe dar meu número pessoal agora e vou resolver tudo para você. Então, assim, eu achei bem engraçada essa situação, porque eu, gente, não podia, e agora pode, né? Abriu portas, né? Abriu portas, então é mais nesse sentido, mas do pessoal vestir, sim, eles vão nas lojas e falam, eu quero aquela roupa que Paloma tá, não sei o quê, e aí quando compra, manda foto pra gente pelo Instagram, olha, comprei, viu, por causa de você, não sei o quê e tal. Então, é quase uma maratona. É corrido porque, como John disse, né, a gente tem tanto a parte do estar por trás de todo o processo, como estar na frente, né? Porque, supomos, um modelo, uma atriz ou uma pessoa que é contratada ali só para fazer um merchan comercial, ela vai participar do que acontece no campo, né? Não vai participar dos bastidores, ela só chega lá com a cara linda, maravilhosa dela, maquiada, e participa do negócio. E a gente que eu digo eu, junto com a Raiza Bernardo, que é a minha coordenadora lá, geral da Tropical, a gente faz esse trabalho tanto de frente quanto também do make-off, né, digamos assim. Então, você tem toda a parte de texto, de TV, de rádio, sou eu quem faço. Então, eu tenho primeiro que produzir esse texto, entender o que é que o cliente está querendo ouvir nesse momento, ou quais são as tendências no momento. A gente tem uma coisa chamada Minuto da Moda dentro da rádio, de todas as rádios que a gente participa, que é Recife, Clube, Maranata e tal, essas rádios daqui de Recife maiores, nós estamos presentes com esse projeto que é Minuto da Moda. Então, a gente tem que entender quais são as tendências do momento, o que é que a gente quer passar, e mais do que entender quais são as tendências, a gente precisa traduzir numa linguagem que o meu público alcance, porque a gente trabalha com o público C, D e E, né? Então, assim, não adianta você vir com uma linguagem de moda de Paris, o que é que saiu agora. Não, você não pode chegar com essa linguagem tão pesada, porque o nosso público não vai nem dar atenção, né? Então, você precisa traduzir isso para uma linguagem mais coloquial, para uma linguagem que o nosso público alcance, para aquilo que ele vai entender como moda. Então, a gente tem toda essa parte de criação de texto, de definir como vai ser essa campanha. A gente vai gravar a campanha de final de ano. Então, preciso verificar quais serão os meus modelos, o que é que a gente quer passar com essa campanha, qual a mensagem que a gente quer transmitir, quais são as cores da campanha, toda a identidade visual, toda a parte de se vai ter áudio, qual vai ser o áudio, vai ser um jingle, esse jingle já existe, se não existe, vamos escrever esse jingle, vamos produzir esse jingle. Então, assim, são muitos pontos, e aí tem contratação de blogueira, tem gerenciamento de redes sociais, tem gerenciamento da minha equipe, que eu já tenho uma equipe que trabalha comigo, uma média de 8 pessoas. Então, assim, realmente são bastante processos. E aí é o que eu mais amo da minha rotina, porque cada dia da semana tem uma coisa diferente para fazer. Além de precisar estar no piso de loja, porque a gente precisa ter o contato com o nosso cliente, que eu não abro mão disso, de estar ouvindo o meu cliente no piso de loja, de estar vendo como é que as atendentes elas estão fazendo esse trabalho também lá de atendimento e etc. E também de estar com a equipe para receber o feedback deles, né? Porque de nada adianta a gente ofereceu um marketing bem bonitinho. Olha que lindo, tá aqui a campanha de Natal, Jingle Bell, e quando chega lá na ponta, não comunica para o cliente. Quando chega lá na ponta, quando eu digo ponta, é realmente o piso de loja, tá, gente? É onde vocês vão lá e compram. Então, assim, você chega lá e o funcionário não sabe qual é o produto que a gente está aparecendo na TV. O funcionário não sabe qual é o produto que a gente está trabalhando no rádio. Quando a gente está falando de moda, vamos lá, por exemplo, hoje a gente vai gravar, sair daqui eu vou me organizar para a TV, a gente vai gravar e vai falar sobre linho. Tá? O meu funcionário precisa saber qual é a peça de linho que eu estou me referindo, para caso que o cliente chegue na loja atrás desse produto, ele entender qual é o produto de linho, o que é que ele vai oferecer. Então, a gente precisa estar também, e aí geralmente eu faço isso dia de sábado, ou quando é agora final de ano, que é mais corrido, a gente vai mais vezes às lojas, mas é por aí a rotina.
entendi. Como foi a sua relação de vendas com a pandemia? Porque eu sei que a pandemia, assim, afetou todo mundo. Entendi. Principalmente com essa coisa de vendas, comércio. Já que ficavam em casa, né? Então, o primeiro desafio para a gente foi o seguinte, né? Edson falou que a gente trabalha com moda e aí a gente tem uma magazine. Então, a gente vende, quando a gente fala de magazine, a gente está falando de uma loja que vende roupa para homem, mulher, criança, né? Idoso, adulto em geral. Então, toda essa parte de moda a gente atende, mas atende também cama, mesa e banho. E aí, o nosso primeiro desafio era, não vendemos itens essenciais, porque daí a gente não poderia nem trabalhar com delivery. Então, a gente fez ali uma movimentação de introduzir alguns produtos que pudessem fazer com que a gente entrasse dentro do mercado de itens essenciais. Então, a gente começou a vender alguns itens de higiene pessoal. E, a partir disso, a gente conseguiu isso tudo dentro da lei, tá, gente? Fizemos a mudança de CNPJ e etc e tal. Por quê? Porque a gente precisava sobreviver. A gente tinha ali mais de 400 funcionários para sustentar e ainda que tivessem os incentivos do governo, mas isso não era suficiente, né? A gente teve aí, eu acho que 6 meses praticamente, de fato, fechado. E imagina, uma empresa ela é feita de quê? De rentabilidade. Ela precisa render para poder pagar, né? Ninguém vai chegar no final do mês e só sorrir. Sorriso, está pago, tchau, beijo. Então, você precisa pagar salário, você precisa pagar impostos e tudo isso estava ativo ainda. Nada disso fechou por conta da pandemia. Então, fizemos essa, digamos assim, manobra de acabar colocando essas coisas no nosso hall de produtos e uma coisa que não tínhamos ainda era o atendimento via WhatsApp. E aí essa implantação também passou por mim, porque eu vinha fazendo um trabalho do WhatsApp, mas mais voltado para atendimento ao cliente mesmo, satisfação e etc e tal, não era algo ativo de vendas. E aí foi loucura, porque a gente não tinha equipe de atendimento, então a gente precisou desenvolver. E aí eu montei uma estratégia de equipe, de treinamento dessa equipe, fomos atrás de sistemas, né, do WhatsApp que facilitasse, e aí eu tenho o maior orgulho de dizer que, de fato, a gente foi pioneiro nesse negócio de WhatsApp, que hoje é uma coisa tão grandiosa, né, para dentro das magazines aqui em Recife, porque ninguém tinha, e na realidade até as grandes lojas a gente conseguiu fazer um atendimento via WhatsApp antes mesmo de grandes marcas como Riachuelo, C&A, eles ainda não tinham ainda se atentado para o WhatsApp, e assim, é uma máquina de vendas principalmente por ser algo muito mais intimista do que um site. Você vai lá, você fala com o cliente, ele conversa com você, tem emotions, tem áudio, então você consegue ter uma sensação de proximidade do cliente muito maior do que um site, onde o cara só vai, clica lá e etc. E aí nós conseguimos desenvolver e foi o que, assim, de fato, fez um diferencial para a gente. A gente conseguiu, nos meses da pandemia, entregar metas, né, que foi uma surpresa muito grande para a gente, e de repente toda a empresa estava envolvida no projeto Digital Tropical, e foi algo que foi muito interessante viver, e eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte disso, dessa implantação. Hoje a gente permanece, e assim, o WhatsApp para a gente, só para vocês terem uma ideia, corresponde para a gente como uma loja pequena, né, porque a gente tem as lojas, a gente tem hoje 22 lojas em Pernambuco, e aí a gente tem lojas tamanho P, M e G. E aí, em questão de números de venda, o WhatsApp hoje representa para a gente um faturamento de uma loja P. Então, foi um progresso, ainda temos muito a aprender, ainda temos muito a explorar, a melhorar, inclusive na questão de tecnologia mesmo, porque o próprio mercado ele ainda é muito escasso, muito inicial, quando a gente fala de automação para vendas via WhatsApp. Mas estamos aí, vamos embora. Em linhas gerais, foi pelo WhatsApp, porque, desculpa, só para concluir, a operação de site a gente implantou também na época da pandemia, mas é uma operação muito mais arrojada e que, assim, como nós somos Pernambuco, ainda não desenvolvemos um trabalho e não temos prioritariamente o interesse de expandir para outros estados, o site ia demandar da gente uma energia e um tempo muito grande, e o nosso cliente ele não chegou ainda nesse nível de acessibilidade, né? Porque, como eu tinha dito, a gente tem um público jovem que
vem aos poucos nos abraçando, mas o nosso público majoritário é realmente o pessoal mais maduro, 30, 40 anos. E aí esse pessoal não tem ainda essa familiaridade com o site. Então, a gente começou esse projeto, mas viu que era algo que não ia dar ROC para a gente, no sentido de um retorno mais rápido, tanto quanto a gente precisava no período de pandemia. E aí o WhatsApp respondeu muito melhor. E em questão dos estudos, tu sempre quis fazer marketing? Então, quando eu terminei o ensino médio, o meu interesse era em fazer direito por conta da minha mãe. Minha mãe tinha um sonho de que eu fizesse direito, etc e tal. E aí eu prestei para a federal na época e não passei de cara, fiquei na lista de espera. Aí quando eu vi, quando eu passei pela lista de espera, eu perdi a data. Quando eu vi, não dava mais tempo. Aí eu fiquei, nossa, e aí perdi direito na federal e tal. Minha vida acabou. Não acabou. Ela estava apenas começando, né? Porque a gente que é adolescente, que é jovem, a gente tem muito isso. Meu Deus, morri, acabou-se. E aí a gente transforma tudo numa coisa muito exagerada, né? Eu disse, tá, vamos lá, o que eu posso fazer agora? E na época eu trabalhava no supermercado, foi o meu primeiro emprego. E como menor aprendiz, e a moça me colocou para trabalhar no RH junto com ela. Aí ela disse, olha, Paloma, se você fizer RH, eu deixo você ficar aqui para aprender melhor comigo e tal. Vá lá e se matricule em RH. E aí eu fui na faculdade e me matricular em RH. Chegando lá na fila, até mesmo porque eu pensei assim, não, é um curso de 2 anos, eu faço, já tenho um emprego aqui garantido, vamos embora. Quando eu chego na fila para me cadastrar no curso de RH, para me matricular no curso de RH, lá vem a moça com os papeizinhos dizendo a grade curricular, aquilo que ia ser ensinado no curso. Quando eu pego, que eu vejo do marketing, eu faço, isso aqui é muito mais a minha cara. Eu não sou uma pessoa de RH, olha, esse negócio de RH não é para mim não, coisa calma, eu sou muito agitada, faladeira, olha, marketing, publicidade, TV, rádio. É isso que eu quero, me matriculei em marketing, e aí essa moça chegou para mim e disse, e aí, deu certo? Eu disse, deu. Me matriculei em marketing. Ela, como assim? Se foi. Então, eu disse, não, eu faço marketing porque eu arrumo um emprego melhor e aí eu vou e faço cursinho para entrar em direito de novo, né? Para passar de cara, digamos assim, até para poder eu conseguir um salário melhor já tendo uma graduação, mesmo que fosse um tecnólogo. Então, já se identificou de cara, né? Já, de cara. Até mesmo porque desde 8 anos por aí, eu gostava muito de vender. Então, eu sempre gostei de vender na escola. A minha vida foi isso. Eu já tinha trabalhado numa gráfica, assim, pertinho de casa e tal. Então, quando eu vi, se assemelhou muito com o que era o meu dia a dia, né? Já dentro do tinha uma geral. experiência Já tinha uma mini experiência no currículo, exatamente. Você pensou que iria tão longe quando você começou no marketing? Rapaz, é interessante você dizer tão longe, porque eu ainda acho que eu preciso chegar em tantos lugares, sabe? Eu acho que é tão pouco tudo que eu construí ainda, né? Mas tendo em vista o bairro que eu vim, a família que eu vim, assim, e a forma despretensiosa que eu entrei no marketing, sim, eu diria que, como é que eu posso dizer, construí até agora muito mais do que eu imaginava que eu conseguiria dentro da área do marketing, né? Até mesmo porque Tropical foi, sobretudo, uma escola e uma oportunidade que, de fato, mudou a minha vida, né? Quando eu cheguei na Tropical, eu cheguei para ser estagiária. Eu ia ser estagiária e aí fiquei lá e, 1 mês depois, a moça chegou e disse, olha, você não vai poder ficar como estagiária porque você faz psicologia. Eu já tinha concluído marketing. Você faz psicologia e eu não tenho uma psicóloga aqui dentro para ser a sua supervisora, então eu vou ter que lhe contratar. Aí eu disse, tá, mas eu não tenho como ser contratada porque eu faço psicologia, eu estudo pela manhã, e eu não tinha como ser funcionária de lá porque eu ia precisar ficar de horário integral. E dentro de psicologia eu sou ProUni, né? Minha bolsa é 100%. E aí eu não queria perder isso, né? Aí ela fez, não se preocupe não, você fica aqui, você trabalha no período da tarde. E aí a gente fez esse acordo, eu disse, assim, tudo bem. E foi engraçado, porque quando eu recebi a minha carteira de trabalho, que veio assinada lá com o nome supervisora de marketing,
como assim? Porque, tipo, quando eu cheguei na Tropical, a gente não tinha um setor específico de marketing, né? Tudo funcionava de forma muito integral. Então, assim, a história da Tropical em si é uma coisa muito bonita de superação. O meu patrão, ele construiu do nada, junto com a mãe dele, é uma história muito bonita, tem no nosso YouTube, né? Para você ter uma ideia, começou com uma cabra. A loja começou com uma cabra, com a venda de uma cabra. E aí, quando eu cheguei, ele fazia toda a parte de contratação de TV, de rádio, junto com uma funcionária que tinha lá, que nem era do marketing, não era formada em marketing, nada. E aí, tipo, não tinha setor. E aí, quando eu olhei, supervisora de marketing, eu disse, qual a equipe? Era eu para gerenciar a mim e tal, nem sala direito tinha para mim. Eu fui, reformei lá, limpei a sala, eu mesmo fiz a faxina, tirei tudo, me sentei numa mesa assim, disse, e agora? Eu sou gerente de quê mesmo? Né? Mas aí eu tinha tido uma experiência anterior numa outra empresa, onde eu tinha aprendido o trabalho de uma gerente de marketing a partir da observação. Eu sempre fui muito curiosa, então eu ficava olhando e tal. E uma coisa que eu digo para vocês, meninas, é assim, o quanto antes que a gente puder entrar no mercado de trabalho, independente de qual seja a função, mas para a gente ter a vivência prática, sabe? Porque eu sei que hoje está bem menos essa especulação toda que há em cima de uma graduação e etc e tal, mas ainda leva-se muito em consideração o que é que eu vou ser quando crescer, né? Mas eu acho que, de verdade, a gente precisa ir lá no negócio, dar a cara a tapa, fazer, porque eu acho que eu fiz 2 anos de graduação, mas o que me formou hoje, o que eu sou, foi, de fato, a prática, foi a vivência, foi estar no front, sentindo o cliente, vivendo o cliente, fazendo esse dia a dia, né? Então, foi algo muito bom, muito interessante, e a oportunidade que a empresa me deu de estar lá, como pela primeira vez na vida, supervisora de marketing, e ter a oportunidade de errar, e quando errei, em vez de ser demitida ou repreendida, eu fui acolhida e tive a oportunidade de ir lá e fazer de novo. Então, é muito bom poder estar hoje onde estou. Essas tantas aparições ao público, em alguma situação, que já deve ter acontecido, mas isso lhe afetou de uma forma negativa? Já teve essa aparição no marketing? Não, nunca você pode aconteceu. dizer que o marketing só trouxe coisas boas pra ti? Com toda certeza. É porque essa questão de haters e tal, e aí falando dentro do marketing, acho que a gente tem que ter muito uma atenção sempre para quem a gente está falando, quem é o nosso público, né? E aí dentro do marketing a gente diria que existe uma coisa chamada gerenciamento de crise, né, que é quando acontece algum tipo de escândalo, algum tipo de haters, digamos assim, mas graças a Deus, comigo diretamente nunca aconteceu. Houve uma situação dentro da empresa que a gente contratou uma influencer local para trabalhar para a gente, e aí essa influencer se envolveu num escândalo, e era justo no dia que a gente ia gravar a campanha com a Abençoada. Eita. Então, você imagina que o Instagram da loja, minha gente, ele não tinha comentários, não. Ele tinha super comentários. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu me dei de frente, assim, com uma situação nesse sentido. Mas, graças a Deus, um pouco do feeling, junto com um pouquinho do que eu tinha estudado, aprendido, do que eu via as pessoas fazendo nesse tipo de situação, nós respondemos. Eu lembro que eu sentada assim no estúdio, com a menina sentada na minha frente para gravar, e vamos gravar ou não vamos? Se vamos, a gente fez um investimento do caramba, tanto de cachê, quanto de estúdio, quanto de equipe de maquiagem, de gravação, e não vai gravar? Vai gravar. Comprovou que você fez isso? Não provou, então vamos embora, né? Até mesmo porque eu disse, olha, a gente precisa dividir, existe a pessoa dela e existe a pessoa dela famosa, que está prestando serviço para a gente, ela está aqui como uma prestadora de serviço. Então, não são os valores que a empresa compartilha, e é isso que a gente vai colocar lá. E aí eu lembro que foi engraçado, porque na época, ou foi uma pessoa da equipe, ou foi a mãe da menina, chegou para a minha patroa e disse assim, olha, aparece agora no teu Instagram e defende ela, tal. Aí a minha funcionária chegou e me disse, olha, estão pedindo para ela fazer um vídeo. Eu disse, não, calma, não, ninguém vai aparecer defendendo nada, a gente vai se posicionar enquanto empresa. Então, assim, o mais próximo que eu tive foi com isso, mas comigo, graças a Deus, assim, é sempre uma receptividade muito boa. Amém.
Então, Paloma, a gente se formou em marketing, assim, marketing, sobretudo é vendas, né? Enfim, comunicação, estratégia. E assim, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que as vendas, elas, é, dependendo do contexto, elas eram feitas de um jeito um pouco diferente do que a gente aprende na teoria. Pra tu, como é que foi essa diferença, assim, de ter uma teoria X e no mercado, no dia a dia, tu ver que as coisas funcionam um pouquinho diferente? O quanto isso foi contrastante, assim? Então, eu tive uma experiência antes de Lojas Tropical, que eu era atendimento de uma agência. E aí lá eu via as coisas funcionando mais dentro do script, digamos assim, né? Dentro do que apresentam para a gente na faculdade. Eles tinham algumas tecnologias, etc e tal, e isso facilitava com que a gente compreendesse de onde veio o cliente, quanto de investimento a gente ia fazer para cada área de mídia, né? A outdoor, rádio e etc. A gente vai destinar isso, isso e isso, porque é quem está me trazendo mais retorno. Mas quando eu cheguei dentro da Tropical, como eu falei, tudo do marketing lá era muito embrionário, né? Porque por ser uma empresa, uma franquia familiar, então tudo acontecia muito dentro desse limiar de familiaridade, dentro das pessoas que estavam ali. Até hoje a empresa preserva muito isso, só que agora a gente vem dando uma encorpada melhor nessa área no staff da empresa, né? Nas pessoas que são cabeças de chave, digamos assim, os setores específicos. E aí eu lembro que, tipo, no começo, principalmente você lidar diretamente com o dono, né? Que é o cliente principal ali para a gente que está trabalhando dentro do marketing, foi um choque para mim, e principalmente porque a empresa inicialmente não tinha algumas tecnologias que me dessem as respostas, os números prontinhos que a outra empresa que eu tinha vindo me dava, né? Mas eu garanto para você, Edson, que assim, na realidade isso é algo muito mais comum do que a gente imagina. E aí, para quem tiver interesse em trabalhar na área de marketing, eu acho que na realidade em qualquer outra área, a gente precisa entender que o que passam para a gente dentro da faculdade é distante da realidade que a gente vai precisar enfrentar no nosso dia a dia de trabalho. E aí a gente precisa ter criatividade, a gente precisa ter paciência, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender o nosso cliente e o nosso produto. E quando eu digo cliente, não é só o cliente que vai lá e compra na loja, não, tá? É o cliente interno, porque quando a gente está prestando um serviço de marketing, o nosso primeiro cliente é o nosso patrão. É aquela pessoa que a gente vai precisar vender a minha campanha. Olha, tá aqui a minha campanha. Você aceita? Você vai me dar dinheiro para eu fazer isso, né? Então, a gente precisa vender primeiro a ideia dentro da empresa para só depois produzir a ideia e esperar que o cliente final, que é aquele que vai te comprar lá fora, ele aceita a tua campanha. Então, assim, a gente hoje tem um processo de venda que principalmente eu acho que o que me fez notar o que muito diferente dentro da faculdade, tá, Edson? Eu acho que foi principalmente eu entender que a gente precisa estar alinhado com outras áreas dentro da empresa. Não dá para se fazer marketing só por boniteza e propaganda, digamos assim. Você precisa entender, estar alinhado com as compras para entender o que é que ele está comprando, já que eu não faço o desenvolvimento do produto. Então, se eu tenho lá a equipe de compras, eu preciso estar junto com ela. Olha, o que é que vocês vão comprar? O que é que vocês vão trazer para final de ano? Olha, está em alta isso, está em alta aquilo. E aí ela também traz para mim esse retorno. Olha, Paloma, estou pensando em comprar isso. Isso lá dentro da Tropical a gente consegue fazer funcionar muito bem, porque a equipe de marketing junto com a de compras, ela tem esse engajamento bem bacana, e mais do que isso com a equipe de operações, que é quem faz a venda lá na ponta, né? Então, esse pessoal que vai tomar conta dos gerentes, dos funcionários, ele também precisa estar muito alinhado com a gente e dando retorno daquilo que está sendo bem vendido, daquilo que está sendo bem aceito. Então, é uma venda muito mais integrada do que a gente imagina quando a gente fala de marketing, né? Tem muitas pessoas que têm esse ideal do marketing que só vai fazer a campanha bonitinha, com a musiquinha e etc e tal, e na verdade, cada vez mais as empresas querem um marketing de resultado. Então, a gente precisa diferir o que é um profissional de social media, que só vai cuidar ali de uma rede social, de um Instagram, para quando esse cara, ou até o gestor de tráfego, etc e tal, se torna um transformador de vendas, né? De pegar aquela audiência, de pegar aquele produto, aquele conteúdo que ele produz e tornar isso em algo vendável, em algo atrativo para o cliente. E em questão das coleções das roupas, tu também participa?
dessa parte, tu diz, eu quero essa coleção assim e tal. Tu participa? Então, como eu estava falando agora há pouco, né? A gente tem esse processo de compra, etc., uma comunicação bem bacana com o marketing. Eu não participo diretamente da escolha do produto ou da ir lá e comprar e etc e tal, porque a gente tem uma equipe para isso. Mas a gente sempre trabalha uma compartilhando com a outra o feedback, né? Eu vejo uma peça, por exemplo, toda essa roupinha que eu tô hoje aqui, óbvio que é da Tropical. Então, eu visto, eu compro, e aí eu digo para as meninas, olha, isso tá bonito, isso não tá legal e tal. Ou então o cliente tá dizendo para mim no WhatsApp, no Instagram, etc. Ou no piso de loja, olha, vocês têm tal peça, vocês têm tal peça. Ou eu já vejo que, tipo, muitas blogueiras estão aparecendo com, por exemplo, Moda Brasil Core. Quem instalou primeiro foi as blogueiras. Moda Barbie Core. As blogueiras chegam primeiro, então a gente já vai fazendo essa comunicação. Olha, muitas blogueiras estão usando isso. A galera está usando isso. O que apareceu na passarela da moda foi isso. A gente vai ter. Por quê? Porque eu já sei que o meu cliente ele vai vir procurar. Então já começa aqui, ó. Ei, vem cá, garota, tu vai ter isso, tu vai trazer isso. Olha esse cropped, olha esse estilo, não sei o quê. Aí a menina vai e fala pra mim, tu tá doida, tu sabe que o nosso cliente não compra isso, não sei o quê. Ou então, vamos ter, segura a onda, tal. A gente vai chegar, e aí vai chegar quando... Cadê meu produto? O cliente quer, não sei o quê. Então, é muito mais por essa linha. Mas da campanha em si, por exemplo, a gente tem uma marca Raíza Bernardo, que é a marca da própria dona. E aí todo o desenvolvimento dessa coleção é dentro da Tropical. Então, hoje, o meu setor de marketing ajuda na criação de estampas, né? Os meninos que trabalham comigo, os designers, criam estampas, tanto de t-shirts, quanto também das próprias peças de vestido, etc e tal. Inclusive, agora em dezembro a gente vai ter coleção na loja com estampa desenvolvida por meninos que trabalham comigo, que na maioria são estagiários, tá? E aí a gente faz, tipo, nome, tá aqui, são essas peças. Qual é o nome da coleção? Qual é a mensagem que a gente deseja passar com essa coleção? A Raíza Bernardo é uma marca que tem muito a pegada de comunicação voltada para uma mulher da vida real. Essa mulher que trabalha, que estuda, que tem filhos e que precisa estar dentro da moda, mas sem ser aquela moda, tipo, muito... Oi? Exagerada. Exagerada, isso, sem esse negócio muito, assim, fashionista, a Barbizinha, né? Então, aquela mulher da vida real, do dia a dia, que vai, tipo, larga do trabalho, vai buscar os meninos na escola, ou vai para uma festinha das crianças, e aí ela precisa estar com a roupa que atenda tanto essa questão do estar no trabalho, quanto ir para uma festa, ou para o encontro com as amigas no final do expediente, e essa roupa ainda está atendendo ela nesses dois mundos. Você já pegou algum cliente desagradável ou desaforado? Ô, mulher! É muito. Alguns vários. Vários. Mas aí é aquela coisa, né? A gente tem uma frase que o povo diz que o cliente sempre tem razão. E eu nunca fui a favor dessa frase, sabe? Porque eu acho que não funciona por aí. Vai ter vezes que o funcionário vai ter a razão, vai ter vezes que a empresa vai ter a razão. Mas o que é que pega? É como... tem até hoje quem diga assim, né? Você pode demitir clientes, né? Demita determinados clientes, que é tipo assim, dizer, olha, nem precisa me comprar mais. Só que existe a forma de você dizer isso, né? Existe a forma, às vezes, realmente, o que é que o cliente quer? Ele só quer ser bem atendido, ele quer comprar lá aquele produto dele, e ele tá nos escolhendo, ele tá nos prestigiando. Então, como é que a gente faz para, tipo, não desagradar esse funcionário que tá ali, que talvez foi, de fato, atingido por aquele cliente, e ao mesmo tempo consegue manter esse cliente, né? Caso seja do interesse dele ou caso não seja uma situação como como é que eu posso dizer? De racismo ou de humilhação muito exagerada, né? Porque às vezes não é isso, né? Não, graças a Deus, são poucos os episódios que já tivemos na empresa de situações de racismo ou do cliente realmente, tipo, humilhar. Teve uma situação que o cliente pegou mesmo, o negócio jogou no chão e disse, você que vai apanhar com a funcionária. E aí não tem como eu dizer que essa cliente tem razão, sabe? Ela não tem razão. Mas como é que a gente faz para acolher essa funcionária, para dizer a ela que estamos com ela, para defendê-la no nível que a gente também não escandalize a empresa, né? Então, é muito desse jogo de cintura, de saber resolver, de compreender aonde foi o ponto de partida. E eu acho que todas essas situações que ocorrem com o cliente são oportunidades para a gente entender onde que a gente pode melhorar. Né? Se houve esse ponto de falha, como é que a gente faz para tapar esse buraco e não acontecer mais isso?
Vê só, Paloma, duas coisas. O que é que tu acha que hoje seria o principal diferencial da Tropical, assim, enquanto marca? O que é que ela vende, além de roupa, além de vestuário? É, o que faz as pessoas, o público dela, se identificar com ela? E assim, não sei se tu pode responder sobre, mas qual é o plano, assim, a meta da Tropical enquanto empresa, assim, em termos de expansão? Ah, a gente quer chegar a X, a gente quer sair do estado, a gente quer sair O plano é vender muito. Então, comprem na sempre mais, né? Tropical e mantenham o meu emprego. É, propaganda gratuita, tá pagando nada. Mas, assim, primeiro ponto, né? O que eu acho que é o diferencial da empresa sou eu. Não, brincadeira. Só para descontrair, meninas. Mas, assim, acho que o diferencial é que a gente entende quem nós somos, sabe? Fizemos agora, recentemente, acho que 2, 3 anos no máximo, o projeto de expansão shopping, Tropical Shopping, que era algo que a gente não tinha. E aí hoje a gente tem 3 lojas de shopping, ou são 4, desculpem se eu errar. Mas foi um projeto, assim, muito desafiador. Por quê? E aí, porque eu digo que o diferencial da gente é saber quem nós somos. Porque ao nos conhecer, a gente sabe quem é nosso cliente, o que é que o nosso cliente espera, o que é que ele quer. E principalmente de não dar um passo maior do que a perna, né? Porque algumas empresas, elas acabam não ficando tantos anos no mercado como a Tropical está hoje, né? Há mais de 30 anos no mercado. Então, porque querem fazer esse passo maior do que a perna. E aí, como eu estava falando, nosso projeto de expansão em shopping era desafiador porque você tem um investimento e um tipo de operação muito diferente. É muito diferente, gente, uma loja de rua para uma loja de shopping. Uma loja de rua a gente chega a hora que quer, faz o que quer, bota locutor, grita no da frente da loja, faz o que quiser. Shopping não é assim. É tudo lady. É tudo muito. Era Tem pra que pedir entrar, para era pra sair. Exato, hora para entrar, para sair, para colocar um adesivo na loja, você precisa pedir autorização. Enfim, é toda um. Fora a parte de pagamento, né? O valor daquela loja dentro de um shopping é muito maior do que um valor de uma loja externa. Mas a gente não queria chegar dentro do shopping com um projeto nem de loja, primeiro. Projeto de loja, ele não podia ser um projeto que a cliente olhasse e dissesse: Isso não é Tropical. Ela precisava ser mais bonita, digamos assim, mais elegante, né? Como minha patroa ela costuma dizer, a gente só precisava passar um botox e um preenchimento. A loja já estava lá, a gente só precisava fazer isso. Mas que o cliente, quando olhasse, ele dissesse: É Tropical, é a loja que eu conheço, eu posso entrar. E não ter uns lustres, umas iluminações de outro mundo, que o cliente olhasse e dissesse: Ih, que Tropical é essa? E, inclusive, durante muito tempo a gente ficava: É o mesmo preço da rua, o preço da loja é o preço da rua, porque a gente queria manter isso, né? Porque um diferencial da gente é muito esse preço acessível com que a gente entrega os nossos produtos para o nosso cliente. Então, a gente não podia chegar dentro do shopping com precificação diferente do que era da rua. Então, entender quem a gente é, qual é a nossa essência, o que é que a gente quer comunicar, eu acho que é um dos fatores diferenciais da empresa hoje, o que vem fazendo com que a gente se mantenha. Graças a Deus passamos por uma pandemia, não estamos em processo de recuperação judicial, não estamos em processo de nada disso. A empresa segue, é óbvio, com os percalços diante de um mercado que está muito desafiador, diante de um mercado totalmente instável, né, que a gente vem vivendo hoje aqui no Brasil, infelizmente, esperamos que melhore, mas graças a Deus, assim, temos pretensões de futuro em relação ao que a gente deseja ser quando crescer mais. Não temos inicialmente pretensões, né, como eu tinha falado no início, de ir para fora de Pernambuco. Por quê? Porque a gente acredita muito que aqui o nosso povo ainda tem muito que nos conhecer, né? Ainda estamos aí dentro do Instagram hoje com 220 mil seguidores. Quanta gente de Pernambuco ainda falta, né? Ir para Tropical, nos conhecer. Vocês precisam, de fato, começar a comprar a gente muito mais. Tem um público jovem que a gente quer atender cada vez mais, que a gente tem se debruçado em entender a cabecinha de vocês. O que é que vocês querem vestir, meninas? Me digam! Então, fazer com que esse público jovem abrace cada vez mais a Tropical e fidelizar os nossos clientes para entregar cada vez mais um produto de qualidade e com um preço justo. Acho que essa é a nossa pretensão a Massa. médio e longo prazo. Assim, qual você diria que é um produto que é a essência da loja?
Rapaz, eu não sei se eu tenho um produto específico que é a essência Mas, da assim, loja, sabe? um estilo, alguma coisa. É, como Você eu tinha fala, É isso muito aqui de é ter. tropical. Como você É acha como, é que... como a gente costuma dizer, né? Nós não somos uma empresa de moda fast fashion, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas fast fashion é muito essas lojinhas de bairro que chegam lá com uma modinha que, tipo, vai estar agora, por exemplo, aquele short com a boca aberta, né? Que aí você pega depois um cropped com a flor desse tamanho aqui. Se você chegar na Tropical, você não vai encontrar necessariamente esse short aí. Eu até esqueci o bendito do short, do nome do short agora. Mas a gente ainda investiu, né, em trazer para a loja, etc. Mas o nosso público não aderiu. Então, eu diria que a gente não é uma loja de fast fashion, mas o produto básico, que é da necessidade mesmo, que você vai precisar usar. Por exemplo, estamos aqui e temos vocês duas com calça jeans. Vocês usam calça jeans todos os dias para a escola. Vocês vão usar um shortinho jeans, provavelmente no final de semana de vocês. Então, esse produto básico é essencial para a vida do cliente, é também o essencial para a Tropical. É onde a gente busca estar presente e ter. E aí talvez seja a dificuldade muitas vezes de vocês que são mais novinhas olhar para a Tropical e dizer assim, essa loja vai ter roupa para mim. Porque vocês muitas das vezes estão em busca desse fast fashion. É o que atrai vocês. E aí, como eu disse, a gente sabe que é a nossa essência. Não adianta a gente querer trazer uma pecinha que uma lojinha dali da esquina vende 12 e tá feliz. A gente não vende 12 peças, a gente vende centenas. Tem peças que a gente vende 10 mil, 20 mil peças por mês. Porque eu vou investir então em vender tipo 24 pecinhas de um cropped com flor para atender um público bem menor. Sabe? Então, a nossa intenção é realmente, eu diria que o produto básico da gente, o produto que é o diferencial de Tropical, é o essencial, é aquilo que está no dia a dia das cotidiano. mãos de Sim, vocês pegando e de estilos vocês. que pessoas usam mais no cotidiano, no caso. Isso, o que não quer dizer que não tem informação de moda, tá? A gente traz uma calça jeans diferenciada, a gente traz sim ali uma modelagem de uma blusa, de uma coisa diferenciada, um cheirinho, um perfume daquilo para estar na loja, estampas atualizadas, o melhor jeans que a gente pode trabalhar, só que, óbvio, entendendo qual é a essência do nosso público. Porque, assim, a gente quer, óbvio, atender um público mais jovem, só que não adianta a gente encher a loja de coisinhas de modinha, digamos assim, que daqui a uma semana a gente vai ter que trocar, porque já passou a modinha. Se o que nos dá sustentação é tipo a tua mãe, é a tua avó, que é quem está lá de fato todos os dias na loja. E aí, se eu pudesse dizer que temos um diferencial, é a parte de cama, mesa e banho, que poucas pessoas sabem que a gente trabalha, mas que hoje é um dos carros-chefe da empresa. Então, aquela cliente que vai ali toda semana, compra um lençol, compra um travesseiro, compra um varão de cortina, que eu nunca vi vender tanto varão de cortina, mas gente, eu não sei o que, é que as mulheres fazem com os varão de cortina, porque aquele negócio de ferro, eu fico, meu Deus, o que é que faz? Porque não fica inoxidado rápido. Mas enfim, vende horrores, varão de cortina. E aí são os nossos produtos que nos sustentam, digamos assim. Já teve, assim, alguma coisa, algum obstáculo que tu viu? Poxa, eu acho que eu não consigo fazer isso. Rapaz, que eu lembre assim agora de não conseguir fazer Ou isso. que seja muito difícil, que tu consiga dar a volta por cima. Eu acho que desafiador para mim na Tropical, quando chegou de verdade assim, é porque realmente é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, digamos assim, porque não era algo que eu trabalhava diretamente, que era a parte de precificação e sinalização. Na realidade, ainda é um monstrinho para mim, porque nós temos, como eu tinha dito, 22 lojas. E aí cada uma dessas lojas tem um layout de loja diferente, né? Um tamanho diferente e tal. E aí como é que você sinaliza essas lojas de forma a ficar o mais padronizada possível, para tu chegar tipo na loja de água fria e pensar que tá na mesma Tropical que é a de Casa Amarela. Se a gente tem uma planta de loja totalmente diferente. E aí eu lembro que quando eu cheguei na empresa, a primeira loja que a gente foi inaugurar era Abreu e Lima. E a loja é, tipo, enorme, é a nossa maior loja. E ela tinha um pé direito, né, uma altura, minha gente, que, tipo, eu ficava olhando assim, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? E aí eu tive que produzir um banner do tamanho do mundo, maior do que um outdoor para colocar dentro da loja. E aí esse desafio de, tipo, impressão diferente, porque uma coisa que quem for design, quem tiver interesse em ser design, estiver nos assistindo, entendam, crianças, uma coisa é
arte que você faz para aparecer no Instagram, no Facebook. Outra coisa é uma arte que você faz para ser impressa. Existem tipos de... você precisa salvar de uma forma diferente aquele arquivo. Você precisa fazer com imagens de qualidade para quando abrir a imagem, quando imprimir ali um banner com a foto tua, se tiver a qualidade da imagem baixa, vai ficar toda Pixelada. Pixelada, exatamente. Aí depois ficar aquele negócio assim, meio borrado. Então, eu acho que isso foi um dos maiores desafios, ainda para mim, é o que a gente vem trabalhando para desenvolver cada vez melhor, para que as lojas elas fiquem cada vez mais padronizadas, além de que tem toda a parte de que material de merchandising, de impressão visual, ele é muito caro, não é barato. E aí a gente tem uma campanha que às vezes dura 10 dias. E aí, como é que faz o investimento? E é o que chama atenção também na loja, né? Exato, é o que chama atenção, junto com o visual merchandising, que é tipo toda aquela arrumação que é feita na loja, né? Mas a sinalização ela chama, e aí você tem um custo alto para uma coisa que às vezes dura uma semana, tipo Semana Brasil. Você já se acostumou? Ou, assim, você se pega em situações de nervosismo, algo que você fica, será que vai dar certo? Então, é porque tipo, eu sou cara de pau. É. Eu sou muito cara de pau. E assim, eu cresci, né? Tipo, eu sou cristã, e aí na igreja eu já tomava conta de criança, eu já fazia apresentações, eu cantava, mesmo sem eu saber cantar, pra você ver o nível da minha cara de pau. É, E aí eu fiz teatro na escola quando eu era do ensino médio, então tudo isso foi me ajudando a ficar muito desenvolta, a conseguir falar de frente das câmeras, de frente de De pessoas. perder a vergonha. De perder isso, ficar sem vergonha. E aí, tipo, hoje o que é que acontece? O que eu faço? Se eu errar, eu tiro onda comigo mesma. E aí as pessoas entram na brincadeira e tal. Agora, dentro do trabalho, né, no dia a dia, nessa parte mais burocrática, óbvio que vem coisas que a gente tem receio, tem medo, mas aí o que é que a gente faz? A gente vai em busca de pessoas que podem nos ajudar com aquilo ali. E eu nunca tive problema algum de perguntar. E se eu tenho uma coisa que eu posso dizer para vocês, assim, que vão entrar no mercado de trabalho já já e que estão aí nesse processo de desenvolvimento, perguntem, minha gente, não tenham. Sabe aquela história do não, a gente já tem? Já tem o não, então a gente tem que correr atrás do sim. E se não vier o sim, entender por que o não, né? Porque nem sempre a gente vai ter o sim, e aí, tá bom, não, por quê? Ou então isso aqui é assim por quê? Olha, tem alguém que faz isso melhor do que eu. Vou lá nessa pessoa, ei, fulaninha, vem cá, o que é que tu faz? Qual é o teu diferencial? Como é que tu trabalha? Como foi que tu chegou onde tu chegou? Se eu quero ser, sabe? Eu acho que às vezes a gente acaba negativando as pessoas. Ah, aquela pessoa é metida, aquela pessoa é isso, aquilo outro, sem nem olhar o que de bom aquela pessoa tem, né? Então, eu sempre tive muito isso. Eu vou lá mesmo, eu pergunto, se eu tiver dúvida, eu pergunto de novo, se eu ver que eu vou fazer errado, outra coisa. Se o negócio der... E outra coisa, se errar, admitir o erro e pedir desculpa. Pronto. Né? Porque às vezes a gente fica tentando dizer que a culpa foi da lua, do sol. Não, foi minha. Olha, desculpe, errei, sei que foi um erro tosco, mas errei. Né? E aí eu sempre digo para os meninos que trabalham comigo, me diz que errou, porque isso já desarma. Né? Porque às vezes a gente chega, eu errei com o Edson. Aí, em vez de eu chegar para Edson e simplesmente dizer, Edson, me desculpe, eu errei, eu fico tentando inventar o porquê que eu errei. Botar a culpa em outra pessoa. Então isso aí vai irritando ainda mais o cara. Porque ele fala assim, poxa, eu só queria que tu dissesse que tu errou. Arrudei, mas uma hora vai. John. Não precisa ficar surpresa, não, assim, não. Tem algum nome de John? porque John ela é o me nome conhece- artístico. ela me conhece como John, aí Tem, eu olha. fico surpresa, assim. Tem algum conselho para quem quer entrar nessa área de marketing, de moda assim? O conselho é começar a estudar o quanto antes, no sentido de que hoje a gente tem acessível muita coisa gratuita. Muita coisa mesmo, né? E aí eu posso dizer que enquanto você, hoje para você entrar na área de marketing, que é uma área cada vez mais expansiva, você pode ser social media, você pode ser copyright, você pode ser videomaker. E aí você vai e pesquisa qual é a área que você mais gosta, aquilo que você mais se identifica, e você tem a oportunidade de chegar dentro de um YouTube, por exemplo, e achar inúmeras aulas gratuitas de várias coisas. Então vai lá, mete a cara, estuda, lê, pesquisa, vê quem é bom, vê quem é referência nisso que tu queres fazer e vai fazendo.
sabe? Já grava um vídeo, já faz isso pensando qual é a melhor edição que tu pode colocar nesse vídeo. Se é um Instagram, faz um Instagram, sei lá, o dia a dia da concurseira, o dia a dia de quem tá querendo entrar no ensino médio, e aí tu já consegue ir fazendo posts. Tem um Canva hoje que, tipo, você consegue fazer tantas coisas. E eu acho que o mundo é justamente de quem faz, né? E não de quem diz que vai fazer. Porque às vezes a gente tá lá, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Não, você precisa fazer, faz, que a oportunidade vem. Eu sempre costumo dizer, tive talvez um pouco de sorte, talvez tive, mas quando a oportunidade ela vinha para mim, eu estava pronta. Pronta no sentido de dizer assim, olha, eu tenho um pouquinho de conhecimento nisso aí, se tu me der a oportunidade, eu vou atrás, eu vou fazer acontecer. Então eu sinto muito dessa geração mais nova que às vezes muitos desse pessoal, né, geração Y, né? Os jovens, os millennials, eles estão esperando as coisinhas cair do céu. Por quê? Porque a gente tem muito essa história do que os nossos pais ficam assim, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. E aí o pai não quer deixar vocês trabalhar, o pai não quer deixar vocês Correr atrás de algumas coisas, porque ele quer que você estude. Né? E eu não estou dizendo aqui que os pais estão errados, tá, gente? Mas aqui, assim, é uma construção cultural, né? Muito disso. Eu fico dizendo, não, quando tiver um filho, eu quero dar o melhor para ele, óbvio. Só que isso, às vezes, cria uma bolha muito grande que faz com que vocês acabem não desenvolvendo Ficando algumas na zona de habilidades. conforto. Exato, e não desenvolva algumas habilidades que é necessário. Então, se você tem o privilégio de poder só estudar, não precisa ainda desenvolver uma renda para te sustentar, então vai lá, mete a cara, tu tem mais oportunidade de errar, sabe? Porque quanto mais rápido a gente erra, melhor para acertar o quanto antes. Acho que seria O que é isso. que você acha sobre, é exatamente disso que eu queria falar, o que é que você acha sobre os jovens que têm tantas ferramentas para chegar tão longe e não as utilizam? Por exemplo, hoje na internet tem um pouco de tudo, você pode aprender a fazer um pouco de tudo, tem curso para tudo. O que é que você diria para essas pessoas que não aproveitam essas oportunidades? Porque hoje é tudo muito mais fácil. Acho que o quanto antes cair na real, melhor, né? É. Porque é como eu estava dizendo, e aí eu não coloco a culpa um todo nos jovens, tá? Porque quem nos faz são, em grande parceria, em grande parte, são os nossos pais, né? Nós somos produto do nosso meio, né? Então, você que é jovem, que você se percebe dentro desse ambiente de propício para você ir lá e só estudar, digamos assim, só estudar, estude da melhor forma. Estude de verdade, não se contente em só chegar e tirar aquela nota lá, sabe? E quando eu digo isso, não é pensando em você precisa tirar 10 em tudo, não. Mas é estar de verdade naquilo que você está fazendo. Absorver de verdade. Absorver de verdade, entendeu? Então hoje a gente tem muito essa questão, principalmente de redes sociais, ela mexe com a gente no sentido de que se tá lá no TikTok, se tá lá no Instagram e só passa aqueles videozinhos de 15 segundos e aí entra na psicóloga agora no negócio, os neurotransmissores da gente vão se adaptando com aquilo vai liberando dopamina na gente, vai liberando endorfina de uma forma que a gente fica e quer mais daquilo. Quando a gente vê de 15 em 15 segundos, se passaram 2, 3, 4 horas da nossa vida, e o que é que a gente fez? Nada. Como Olha uma como fã. vocês sabem a resposta. Nada. Isso aí é Né? fácil, né? Então Agora assim, vamos pra psicologia. então, assim, o que é que eu posso fazer para sair desse lugar? Porque é tão natural, né? A gente se jogar nisso, é tão fácil, é tão mais fácil a gente fazer isso. Então, é realmente tá se percebendo, é entender quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. E, assim, como eu falei, errar o quanto antes. Porque, às vezes, eu vejo muito se colocar na cabeça dos jovens assim, você precisa definir o que você vai ser. Com 14, 15 anos de idade, minha gente, a gente acabou de sair da fralda, porque a gente tem que decidir o que é que a gente vai ser, se a gente pode mudar isso daqui a pouco, sabe? Mas, assim, os relacionamentos que a gente constrói, eu acho que são muito mais importantes, né? E aí você, por exemplo, você tem aqui hoje Edson, que vocês têm, pelo que eu vi, uma parceria, o John, uma parceria com ele, você tem um contato, você tem os contatos com as suas professoras, com pessoas que estão lá no seu dia a dia. Como é que eu faço para chegar nessas pessoas que têm experiência e entender delas quais foram as dificuldades dela, o que é que ela passou para que eu não possa errar no mesmo lugar que essa outra pessoa errou, entendeu? Ouvir os nossos pais no sentido de vem cá, mãe, vem cá, pai, o que é que tu acha que eu devo seguir? Qual é o caminho? E esse poder que os relacionamentos têm na nossa vida de nos fazer
abrir os olhos para coisas que sozinha a gente não consegue. Entendeu? Então, muito mais do que dizer para vocês só assim, estudem. Eu quero dizer para vocês, estejam atentos às relações de vocês, porque é natural que na idade de vocês a gente queira se fechar no nosso mundinho, nos nossos amiguinhos. E aí os nossos amiguinhos só têm a mesma visão de mundo que a gente tem. E aí eu lembro que na escola eu era tipo considerada muitas das vezes a chata, porque eu amava os professores chatos. Entendeu? Aqueles professores que chamavam a atenção, que não sei o que era o que eu me apegava. Eu lembro que eu tenho um professor de história, o professor Edson, até hoje eu lembro desse Logo homem. história, Paloma. História, eu amo história. Olha a cara de... E aí ele fazia assim, essa é uma aluna excelente. Aí eu ficava bestinha, porque ele me chamava de excelente. Mas eu tava lá, professor, o que é que o senhor quer disso? O que é que o senhor acha? Não sei o quê. E tava lá discutindo política, discutindo não sei o que, não entendia de nada, mas eu fingia que tava entendendo tudo. Mas aquilo foi me construindo de uma forma até hoje, sabe? Eu sempre tento estar com mulheres mais velhas do que eu, Pessoas porque mais eu entendo experientes. Pra ver o que ela tem pra Exatamente. passar, o que já viveu, o que tu ainda vai viver. E Exatamente. aprender. Então, meu conselho seria esse: não, saiam das bolhas de vocês, se envolvam, se relacionem com pessoas que têm a oferecer a vocês experiência, que têm a oferecer para vocês história de vida e fazer essa ligação com o passado, estar atento àquilo que de fato é belo, né? Porque até hoje tem muito essa desconstrução da beleza, né, do que é bonito de fato, e isso faz com que o nosso imaginário fique cada vez mais pobre, digamos assim. Então a gente tem que alimentar a nossa mente de coisas bonitas, de filmes que são interessantes, de filmes que possuem histórias densas, porque muitas das vezes esse negócio de Instagram, de TikTok, que é 15, 14 segundos, a gente não consegue ver um vídeo de meia hora a mais. A gente não consegue ver um vídeo de 1 hora a mais. Quando a gente assiste um filme, um negócio é tipo contando praticamente a história da gente, que é a vida em comunidade, a vida dos adolescentes, isso, daquilo, outro. Então, estar atento às referências. Acho que seria essa. Gente, eu preciso encerrar. Paloma precisa ir. E tem outra convidada gente ali. quer ela. Eu queria. Ai, que fofa. Eu queria que ela passasse o dia aqui, mas. A gente chama ela pra Que horas uma temos? parte 2. 15 para as 11. Nossa, eu vou precisar ir. É. Olha. A gente pode marcar a parte 2. Parte 2, é. Temos mais uma pergunta para fechar? Eu vou fazer só a última pergunta e aí tu já. Então, vê só, Paloma. A gente pegou, a gente que tem 22 anos, né, mais ou menos. A gente pegou, assim, uma metade de uma geração e metade de outra. Que é assim, essa questão de se comunicar de uma forma formal e uma coisa mais formal. Hoje, eu vejo que o tipo de comunicação que tu faz na TV, por exemplo, é mais informal. E que, assim, eu acho que sempre foi a que deveria ser feita. Pelo menos na maioria das vezes. Porque é de fato que fala com o público. Pelo menos com o teu público, acho que é 100%. Fala 100%. E, assim, o que é que tu acha que isso... Será que isso é tendência? Isso veio pra ficar? Tu acha que isso é só pra um determinado público, que é o teu? Porque a gente tá falando muito de internet, linguagem de internet, TikTok, redes sociais mais rápidas, enfim. Tu acha que isso veio para ficar, funcionar? Acho que você já entende que funciona. E assim, para encerrar, né? O que é que tu passaria? Tu já falou um pouquinho, mas o que é que passaria para os jovens que querem entrar nessa área? Se é promissora, se dá para viver disso, se é bom, se é ruim, os desafios. E assim, onde as pessoas te acham nas redes sociais também, né? Ah, tá. Então, sobre a questão da linguagem, eu acho que é muito de você ver o seu público, né? Eu falo da forma que eu falo, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu tô o tempo inteiro me policiando para não utilizar algumas palavras que talvez não fizessem sentido para vocês, né? Porque não é o dia a dia de vocês. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar entendendo com quem eu tô, aonde eu estou, para estar ali colocando a linguagem de acordo com o que o público entenda, né? Eu tenho uma coisinha dentro de algum dos cursos que eu fiz alguma vez na vida que dizia: não existe forma de falar errado, existe o não ser compreendido, né? Então, se eu falo uma coisa, até um português errado, mas a outra pessoa compreendeu o que eu quis dizer, né? Agora, muitas das vezes, uma vírgula faz a maior diferença na frase, né? Porque a compreensão não foi bem dada. Então, eu acho que sim, assim, na questão de tendência, acho que é algo que já vem de muitos anos, né? A gente entender qual é o público, o português em si já dá isso, o que é uma comunicação formal, o que é uma comunicação informal, o que é um texto publicitário, o que é um texto de redação. A gente fica aprendendo, né?
a redação do Enem, dissertativa, argumentativa, vocês odeiam isso que eu sei, eu também detestava. Mas, assim, para cada momento, a gente vai precisar utilizar-se de uma linguagem, e aí se eu posso dar, inclusive, mais um conselho para os jovens, estejam atentos a isso. Né? Porque a gente pode colocar um para com um traço na hora que a gente está conversando com a nossa amiga. A gente pode usar babado, bafom, sei lá o que, quando a gente está conversando com a nossa amiga. Mas no momento que a gente vai fazer uma redação, onde a gente vai ser avaliado, nosso português precisa estar bem escrito. E aí, o que eu vejo é que, às vezes, esse pessoal da geração mais nova, porque eu sou quase uma 30, né? Eles acabam viciando muito em linguagens e até na escrita via WhatsApp, e quando chega na hora de escrever no papel, de fazer uma redação, um texto mais conciso, mais elaborado, não consegue. Por quê? Porque se adaptou com a outra linguagem. Então, tá fazendo esse autopoliciamento, deixa eu ver aqui como é que eu estou escrevendo. Peraí, é isso mesmo? Acho que é muito interessante. E para quem está dentro da área de marketing, de fato, entender o público. Porque se eu trabalhasse para Mercedes-Benz, eu não poderia chegar da mesma forma que eu chego lá dentro da TV, lá falando daquela forma toda, né? Porque eu entendo o meu público, ele fala assim. Então, às vezes, eu falo até errado, brincando, falo problema e tal. Por quê? Porque eu sei que meu público, a maioria, alguma parte deles, falam assim, numa linguagem mais coloquial. Não é uma linguagem errada, tá, gente? Mas é uma linguagem mais coloquial. Tu ia falar. Você acha, assim, que essa forma, assim, meio informal, meio brincalhona, descontraída, que você faz na frente das câmeras, te traz uma intimidade maior, faz com que as pessoas te vejam de uma forma mais carismática? Com toda certeza, porque essa questão da linguagem e da forma com que a gente se apresenta tem muito a ver com identificação, né? Por que Carlinhos Maia, por que essa Mirella agora que tá aí bombando, tá lá, né? Pá, opa, não sei o que, tá. Isso já me identifica. Sou da modinha também, entendo. Então, assim, o que é que ela tem? Ela gera identificação. Parece comigo. Nossa, se isso parece comigo, eu quero estar perto. Identifica. Exatamente, né? Ela fala muito a nossa língua, assim. Por mais que tenha os bordões dela, óbvio, mas é tipo muito parecido. Nossa, minha família é assim, quando se reúne é assim, a bagunça e tal. Então essa linguagem também tem isso, dessa aproximação com o cliente no sentido dele se identificar. Ela fala a mesma língua que eu, né? E aí, para finalizar, como o Edson falou, né, sobre a questão do conselho para os jovens em relação à área, né, porque eu acho que eu já falei bastante, o que eu acho que é fundamental para o jovem é a parte relacional, mesmo com quem a gente se relaciona. Tem o povo que diz, a gente tem a média das 5 pessoas que a gente convive, e eu de fato acredito nisso, e aí por isso eu acho que dentro dessas pessoas que a gente mais se afilia, a gente tem que ter alguém lá de cada área, né, uma área espiritual, que eu acredito muito, a área da parte mais do nosso conhecimento, do cognitivo, pessoas, referências perto da gente, para que a gente possa estar se identificando, e não só os nossos amiguinhos de roda, né, de conversa. Mas sobre área, eu acho que eu não acredito em mercado saturado. De fato, eu não acredito. Acho que se você é faxineira, se você é eletricista, se você é da área de marketing, independente da área que você seja, se você for uma pessoa que faz o seu trabalho bem feito, sempre vai ter espaço para você. Né? Esse pessoal que diz, o mercado está saturado, sei o que. Não, é tu que está cansado de fazer o que tem que fazer. Tu que não está disposto a ir lá e fazer o negócio acontecer. Eu lembro que quando eu escolhi fazer psicologia, e dentro da psicologia tem muito esse negócio de psicólogo não fica rico. E eu acredito sim, e conheço inúmeras pessoas que ficaram ricas sendo psicóloga. Marketing, eu conheço inúmeras pessoas que ficaram ricas fazendo marketing. E se a pretensão não é ficar rico, mas se sustentar e viver bem desse trabalho de forma digna e honesta, então eu acho que é você se dedicar, você procurar curso, você procurar área, você se relacionar com as pessoas certas, estar nos lugares certos, e com certeza as oportunidades irão surgir. Porque sempre vai ter alguém precisando de uma faxina, sempre vai ter alguém precisando de alguém de marketing, sempre vai ter alguém precisando de um médico, sempre vai ter alguém precisando de um advogado. Aí se ele vai escolher você ou não, aí é que é a questão do negócio, né? Sobre mim, eu estou nas redes sociais como O Paloma, OH_Paloma. Lá eu compartilho de tudo um pouco, falo da minha vida com meu marido, que tá ali, esse homem lindo, maravilhoso. Falo da minha vida dentro da igreja, que eu geralmente frequento. Não sou uma pessoa extremamente religiosa, no sentido
duro da coisa, mas sou uma pessoa de muita fé, acredito muito que a presença de Deus na nossa vida, a gente ter esse lado espiritual, nos traz um equilíbrio emocional muito grande. Eu acho que toda a minha referência de paternidade, né, veio a partir da igreja, porque eu não tive o meu pai presente, então toda a minha referência de normas, de lei, de regras que eu precisei seguir e que a minha mãe não tinha ali esse pulso firme para fazer, a igreja me deu. Então eu sou muito grata a essa organização por isso. E aí eu compartilho um pouquinho dessa minha rotina, a perspectiva que eu tenho sobre família, que é um assunto que eu amo muito, eu amo, por isso que eu gosto de criança, que eu gosto de adolescente, porque acho que é o que traz um brilho para a família. Compartilho sobre o meu dia a dia do marketing, tá lá, o Paloma, para quem quiser me seguir, com 3A no final, e o meu nome é assim, porque o povo fala, ô Paloma, vem cá. Aí eu digo, tá, então vou botar meu perfil assim. Pegou, né? E Lojas Tropical, tá lá, Lojas Tropical, lojas.tropical, sigam para manter o meu emprego e sigam também a minha chefe Raíza Bernardo, porque se eu vier num negócio desse e eu não falar dela, né, Raíza Bernardo, sigam. Tá, gente, eu preciso manter meu emprego, né, aí vocês me ajudam. E já fica o convite, né, pra Raíza também vir pra Já cá, fico, olha aí, falar com a muito bom. gente, né? Pegar a deixa, né? Empreendedorismo, Pois show de é, bola, tamo pode aí. chamar. A gente tem muitas perguntas pra ela, né, menina? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário aí. Se quiser perguntar mais alguma coisa pra Paloma, comenta aí. Alguma coisa que ficou assim no ar ainda pra vocês. Então é isso. Até o próximo episódio. A gente espera vocês aqui no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais que a gente compartilhar esse vídeo e essas informações, tá bom? Valeu, até mais. Tchau. Obrigada.